O Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 43. João 1, 43 diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse-lhe Filipe: Venha e veja. Até aqui eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pela porção dessa semente que vai ser semeada na terra boa dos nossos corações. Vivifica, Senhor, essa palavra, dá vida a ela, fala conosco, Espírito Santo, e me usa como canal nas suas mãos agora, Senhor. Fala com seus filhos, fala além do que eu possa dizer, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor ministre cada um dos seus servos, que o Senhor toque onde só a tua mão é capaz de alcançar, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, a nossa vida aqui na terra, ela se identifica com a vida de Jesus Cristo. A nossa vida, a vida que nós estamos vivendo, ela se identifica com a vida de Jesus. Embora Jesus Cristo tenha vivido aqui na terra há mais de 2000 anos, Ele estava vivendo aqui na terra a minha história, a sua história. Jesus, Ele não veio viver a história dele, Jesus Cristo veio viver a nossa história. Então eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. Jesus Cristo, Ele veio dos céus para a terra, e se fez homem, para viver a nossa história, e não tinha outra razão a não ser essa, um Deus se tornando homem, para identificar a minha história nele, a sua história nele. Então, para você nunca mais esquecer, a nossa vida se identifica com a vida de Jesus Cristo, e quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo de Deus, mais Ele tem liberdade de modelar minha vida, me tornando cada dia mais parecido com Jesus. É como alguém que tem um vaso, e ele tem aquele vaso de um modelo, e ele coloca esse vaso como referência. Logo, o próximo vaso e os próximos que ele vai fazer, ele olha para aquela referência, para aquele molde, e ele utiliza esse molde como referência. Quando o Espírito Santo quer trabalhar modelando Jesus Cristo em nós, ele vai olhar para Jesus, e o Espírito Santo vai modelar Jesus Cristo em nós, e aquilo que ele vê em Cristo, ele coloca em nós, e aquilo que não está em Cristo, mas está em nós, ele retira. É o excesso do barro, é o excesso da terra. Tudo que é excesso da terra, o Espírito Santo tira, e tudo aquilo que é necessário para nos tornar mais parecido com Jesus, o Espírito Santo coloca. Então a nossa vida se identifica com a vida de Jesus Cristo. E esse texto aqui, do Evangelho de João, do capítulo de número 1, vai falar que Jesus Cristo, ele havia sido encarnado, se tornou homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio ele era a palavra
A palavra se fez carne e habitou entre nós. Depois, em João capítulo 1, vai falar quando Jesus Cristo é batizado por João Batista, e aí ele inicia o ministério dele, e ele começa a separar os seus discípulos. O contexto da história é que Jesus agora começa a chamar discípulos, pessoas que vão caminhar com ele, pessoas que vão estar ao lado dele no ministério de Deus na terra, através de Jesus Cristo. E o texto que eu li do Evangelho de João capítulo 1, verso de número 43, Jesus Cristo já havia chamado Simão, o Simão que ele colocou o nome de Pedro. E nesse evangelho, agora ele vai começar a chamar, no outro dia, o texto fala que ele parte para Galiléia, e ele encontra Filipe, e ele chama Filipe. Então é o Senhor que nos chama. Não fosseis vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E aí Filipe agora começa a seguir, junto com André e Pedro. E agora Filipe encontrou Natanael, e ele chega para Natanael e diz: nós encontramos aquele que nós esperávamos. Nós esperávamos o Messias, nós esperávamos o Cristo, e nós o encontramos. E Natanael, ele pergunta: mas quem é esse Messias? E eles disseram: olha, aquele que a lei falava e os profetas falavam é Jesus de Nazaré. E a indagação de Natanael é curiosa, porque ele diz assim: de Nazaré? De Nazaré? Poderia vir algo bom de Nazaré? E ali a Bíblia diz que eles responderam para Natanael: venha e veja, venha ver, venha e vê, é o que o texto diz. Queridos, Nazaré era uma cidade da região da Galileia. Pense você que há um mar chamado Mar da Galileia lá, que na verdade não é mar, é um grande lago, se chama Mar da Galileia, ou lago ou lagoa de Genezaré, mas não é um mar, é um grande rio, e é muito grande mesmo, mas não é uma lagoa, não é um mar. E Jesus está naquela região, morando ali, chamada a região da Galileia, por causa do Mar da Galileia. E Jesus está numa cidade pequenininha, numa aldeia pequenininha chamada Nazaré, uma aldeia sem muita expressão, uma aldeia que na época de Jesus tinha poucas pessoas vivendo, e as pessoas, principalmente os judeus daquela época, sabiam que pelas profecias bíblicas, o Messias não nasceria em Nazaré. O Messias havia sido prometido, está na Bíblia que o Messias nasceria, mas a Bíblia fala que o Messias nasceria em Belém, mas não em Nazaré. Então daí vem a surpresa, quando Natanael pergunta para Filipe: como pode ser de Nazaré? Poderia vir algo bom de lá? Então a primeira pergunta era: eu quero entender, porque a Bíblia fala, as Escrituras falam que ele nasceria em Belém, mas vocês estão dizendo que ele vem de Nazaré. Mas a segunda questão aqui é que Natanael agora estava com preconceito. Ele estava agora com preconceito com relação à localidade. Como pode alguém nascer e viver num lugar que não é importante, não é conhecido, é pouco valorizado, com um significado tão importante de vida?
Como pode alguém morar num lugar tão simples e ser o salvador do mundo inteiro? Então, essa dúvida aqui é um tanto que preconceituosa. E o texto diz que ao invés de Filipe explicar, ele diz: eu não vou perder tempo para explicar, vem e vê. E eles vão até Jesus Cristo. Jesus realmente nasceu na cidade de Belém, mas naquela época, se você participou de escolas da Bíblia, quando era criança, então você aprendeu. Houve uma perseguição grande do rei Herodes, que matou as crianças, e um anjo apareceu a José dizendo: leve a criança para o Egito. Por um tempo ele fugiu. Quando eles voltaram, Herodes já tinha morrido, e voltaram para Galiléia, em Nazaré. E a Bíblia diz que ele seria chamado Nazareno, mas não porque ele nasceu em Nazaré. De verdade ele nasceu em Belém, como diz a Bíblia, mas seria chamado de Nazareno porque viveu até os 30 anos de idade lá na Galiléia, em Nazaré. E aqui é o contexto dessa mensagem, irmãos, para você entender. Jesus Cristo está vivendo uma vida simples, num lugar simples, e é exatamente ali que Deus vai mostrar que Deus é capaz de pegar uma pessoa assim, simples, uma pessoa comum do dia a dia, e fazer essa pessoa viver algo extraordinário. Deus é capaz de pegar uma pessoa simples, uma pessoa comum, e realizar através dela algo extraordinário. Irmão, eu creio no meu coração que essa pessoa que eu estou pregando é você. Eu creio que é você que Deus está falando, essa pessoa simples, essa pessoa comum, que Deus é capaz de pegar e realizar algo extraordinário. Fala para o irmão pertinho de você, diga: eu creio que assim como Jesus, vivendo algo simples, algo comum, mas que por causa do plano de Deus, experimentou e viveu algo extraordinário. Declara para o teu irmão: eu creio que essa história também é sua. Você também vai viver algo extraordinário da parte de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, aqui é a primeira rejeição dele no Evangelho de João. Jesus, ele não foi só rejeitado aqui. Existem na Bíblia diversas passagens, em diversos lugares, onde Jesus, ele é rejeitado, principalmente nesse lugar, aonde ele chega a dizer: o profeta de casa não consegue fazer tantos milagres em casa. Então ele era muito rejeitado, e Jesus foi rejeitado em diversas vezes, e em diversos locais. Guarda isso, Jesus foi rejeitado diversas vezes, em diversos locais, entre eles, Nazaré. Então, irmãos, havia um porquê dele experimentar essa dúvida, essa incredulidade, essa indiferença, essa desconfiança com relação àquilo que Deus tinha na vida dele. Por que ele estava experimentando essa rejeição de Natanael? Porque a nossa vida se identifica com a vida de Cristo. A nossa vida se identifica com a vida de Cristo. Jesus veio na terra para viver a nossa história, e assim ele precisava ser rejeitado, porque você também experimentaria o que é ser rejeitado nessa terra. E Jesus teria que experimentar a rejeição humana para provar o que é ser rejeitado. Diante de Deus, aprovado. Diante dos homens, em diversos lugares e diversas situações, rejeitado. Por quê? Porque você também seria. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53,
a partir do verso 2 diz: ele foi o mais rejeitado dentre os homens, o mais rejeitado dentre os homens. 700 anos antes disso acontecer, o profeta já estava vendo e profetizando: ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, homem do qual as pessoas não faziam questão de olhar, pelo contrário, elas viravam o rosto. Ele foi desprezado pelos seus. Isso tinha uma razão. Queridos, você viveria a rejeição, e a rejeição é um sentimento que pode trazer um bloqueio nas suas emoções. A rejeição é a não aprovação, é não se sentir valorizado, é não se sentir amado, é se sentir muitas vezes usado, desprezado, em algumas situações, como um objeto a ser descartado. Isso é rejeição. E a rejeição, se ela não for enfrentada da forma correta, ela pode de alguma forma comprometer todos os sonhos que Deus tem para você. Eu creio que Deus tem planos maravilhosos na sua vida. Eu creio que Deus tem planos maravilhosos na sua vida. Mas eu creio que o Senhor vai tratar hoje, especificamente nessas áreas que são necessárias para serem tocadas. Porque ninguém consegue avançar na vida se essa pessoa ainda está ferida emocionalmente, machucada por dentro, se sentindo desprezada, rejeitada e descartada como um objeto qualquer. Uma pessoa assim não encontra felicidade de viver, ela não acha propósito de vida, e pode ser que ela sobreviva, mas ela não vive o propósito. E a palavra que Deus me deu esses dias nesse altar é que nós não vamos sobreviver, nós vamos viver todo o propósito que Deus tem para nossas vidas. Você não vai sobreviver apenas, você vai viver o propósito que Deus tem para você. Profetiza na vida do teu irmão, diga: eu profetizo que você não vai sobreviver. Diga: você vai viver todo o propósito que Deus tem para você, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão e diga: eu não vou sobreviver nessa terra, eu vou viver todo o propósito que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus vivia cercado de pessoas que eram crentes e pessoas descrentes. Jesus vivia cercado de pessoas crédulas e pessoas céticas. Mas ele não desistiu do caminho que Deus tinha traçado para ele. Ele não desistiu das promessas que Deus tinha para ele. Deus tinha propósito na vida dele, e mesmo ele sendo rejeitado, ele entendeu: eu não posso parar por causa da rejeição. Eu não posso parar porque alguém não acredita no meu potencial. Eu não posso parar porque eu estou carregando na minha vida um propósito maior do que eu mesmo. O propósito veio de Deus, o plano veio de Deus, a promessa veio do Senhor. Irmãos, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida para abençoar você, abençoar a sua família, para abençoar o teu trabalho, para tornar você uma pessoa cada vez mais usada na mão de Deus. Mas você não pode se deixar parar e desistir por opinião de terceiros, por opinião alheia. Se você parar e der atenção
para as pessoas que te julgam e apontam o dedo para você, é bem provável que você se fira emocionalmente, e você se distrai, e quando você percebe, o tempo passa, os anos vão passando, aquela dor fica latente, e ao invés de você viver o que Deus tinha para você, você fica recorrendo a um pensamento da dor, do que falaram, do que pensaram, e do que pensam ao meu respeito. Jesus vivia assim. Do lado dele tinha os que acreditavam nele, então são os crentes. Irmãos, tem muita gente, escuta, tem muita gente que acredita no depósito que Deus fez dentro de você. Deus fez depósitos maravilhosos através de Cristo na sua vida. Tem algo que Deus colocou na sua vida que serve para a vida de alguém. Isso são depósitos de Deus. Deus faz depósitos específicos em pessoas específicas para abençoar outras pessoas. Tem coisas que Deus depositou na minha vida que vai servir para você. Agora tem coisas que Deus depositou no seu coração, nas suas experiências do dia a dia, que vão servir de cura para mim, que vão me ajudar também. Então eu não posso entender que eu vou estar cercado só de pessoas que dão tapinha na minha costa e diz: puxa, você é de Deus, você é uma benção. Assim fosse, irmão, vamos descer para a terra. Tem gente que acredita no que Deus tem para você, tem gente que desconfia, até que eles vejam o que Deus vai fazer. Que eu creio, irmão, que Deus vai fazer coisas gloriosas na sua vida, que as pessoas vão ver. Eu estou falando que Deus vai fazer coisas gloriosas acontecer a partir de Jesus na sua vida, que eles verão que foi Deus que realizou, e só Deus poderia fazer acontecer o que você vai viver, em nome de Jesus. Por isso que Filipe falou: eu não vou nem gastar meu tempo, vem e vê. As pessoas vão ver o que Deus está fazendo em você. Elas vão ver o que Deus está fazendo em você. Pode declarar para o irmão pertinho de você, declara: as pessoas vão ver o que Deus está fazendo em você. Diga: Deus está trabalhando na sua vida. E as pessoas vão ver que o que você está vivendo só aconteceu porque foi Deus que fez acontecer, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Escuta, você não pode desistir agora, você não pode parar agora. Pastor, mas tem palavras que ferem, tem palavras que machucam. Sim. Tem palavras que parece que a gente é rejeitado, que a gente não serve, que nós somos como descartáveis. Sim. Só que você não pode se paralisar nelas. Limpa a poeira do teu pé e segue o teu caminho. Limpa o pó que empoeirou o seu pé e segue a jornada. Jesus, ele disse: vá de 2 em 2, entre na cidade. Se a cidade te receber, dê a paz. Se ela não te receber, até o pó do sapato daquela terra você tira do seu sapato. Então o que eu faço? Não me recebeu? Não creu no depósito que Deus tem na minha vida? Limpa o pó do sapato e segue a tua caminhada. Não, eu vou fazer. Teatrinho junto aí, vamos fazer um teatrinho aí. Faz assim pro teu irmão, ó. Se alguém te rejeitou nessa caminhada, faz aí, ó, limpa o pé da jornada e segue a tua caminhada. Não, isso tem que ser mais profético. Você vai ter que falar pro irmão do outro lado também. Olha aí, se alguém te rejeitar nessa jornada que Deus tem para você, limpa o pó dessa caminhada e segue a tua jornada, em nome de Jesus. Vai para frente, irmão, vai para frente, vai para frente, vai para frente.
Não fica parado lá na dor, não fica parado lá na rejeição, não fica parado na desconfiança. Queridos, a nossa vida se identifica com a vida de Cristo. E o texto diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Por quê? Porque ele sabia que você ia passar por isso. Pastor, eu me sinto rejeitado dentro da minha família. Ele sabe. Eu me sinto rejeitado lá dentro do meu casamento. Ele sabe. Eu me sinto rejeitado lá nos meus negócios, na empresa, lá no trabalho. Ele sabe também. Eu sou uma pessoa que sou rejeitado, pastor. Pois é, ele sabe. E é que você vai decidir. Ou você fica nesse lugar de dor, refém daquilo que estão falando de você, refém, porque aí você fica refém. Ou você diz, me rejeitou aqui, até a poeira desse lugar eu vou tirar do meu pé. Eu não sirvo para estar aqui, então até a poeira eu tiro do meu pé. Mas eu vou seguir o propósito que Deus tem para mim. Eu vou seguir a jornada que Deus tem para mim. Fica no lugar onde as pessoas celebram o que Deus depositou em você, irmão. Fica no lugar onde as pessoas celebram o depósito que Deus fez na sua vida. Agora, entenda também, do teu lado pode ter pessoas que não acreditam. Segue o teu caminho. Segue com quem acredita. Segue com quem aposta em você. Mas segue. Não para. Segue em frente em nome de Jesus. Não para, segue em frente em nome de Jesus. Fala para o irmão pertinho de você, não para, segue em frente essa caminhada em nome de Jesus. Não para, irmão, vai viver esse propósito em nome de Jesus. Vai viver essa promessa em nome de Jesus. Deus não falou de coisas grandes para você? Deus não tem falado de coisas grandes para você? Tem ou não tem? Então, só porque alguém não acredita no que você está acreditando, você vai parar? Ai, pastor, mas eu fui falar com aquela pessoa que era tão de fé, e aquela pessoa me jogou um balde de água fria. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes Deus falou com você, não falou com ela, você não tinha que falar com ela. Tem coisas que Deus fala com você, não fala com o outro. Aí você quer que o outro seja comprovado, comprove algo que Deus não falou com ela? Às vezes não é nem por maldade não, irmão. É porque ela não está enxergando o que Deus falou com você e você já viu. Ela ainda não. Então o que você faz? Eu sei que Deus está falando comigo. Não encontrei ninguém que me apoiasse, mas eu sei que Deus está falando comigo. Então, foi bom estar com você aqui nessa nossa caminhada. Isso aí. Limpa esse pé e segue a tua jornada, irmão. Limpa o seu pé e segue a jornada. Você não pode parar. Queridos, ainda que você seja rejeitado por homens, o mais importante é ser aprovado por Deus. Ainda que você seja rejeitado por homens, o mais importante é você ser aprovado por Deus. Você não pode ficar refém da opinião do outro. Queridos, vamos abrir a Bíblia ali em Gálatas 1. Vamos aprender com quem já viveu essa experiência. Gálatas 1. Gálatas 1. Vamos aprender com quem já venceu essa caminhada. Olha o apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Gálatas 1, verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda
estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmão, nessa caminhada, quando você disse sim para Jesus, você vai estar lidando com pessoas que acreditam no que você está acreditando, e pessoas que são céticas, que do teu lado vão dizer assim: nossa, você está acreditando que vai dar certo, e que você vai dar certo na tua carreira, que você vai dar certo no teu casamento, que você vai dar certo nas suas finanças, que você vai dar certo emocionalmente. Sim, eu acredito, porque eu recebi uma promessa de Deus. E as pessoas do teu lado, porque não receberam a mesma palavra de fé, elas não creem no que você acredita, elas podem desconfiar. Como alguém como você, uma pessoa tão simples, mora num lugar simples, está sonhando em viver isso. É porque Deus pega pessoas simples para viver algo extraordinário, onde só Ele poderia fazer, para provar que é Ele que vai fazer, irmão. Eu creio que nesses dias Deus vai pegar pessoas simples como você, e vai realizar algo extraordinário, para que as pessoas vejam que o que aconteceu foi Deus fazendo acontecer. Profetiza na vida do teu irmão, diga: eu profetizo. Não, profetiza mesmo, levanta a tua mão, diga: eu profetizo sobre a sua vida, e se você crer, vai viver, que nesses dias o Senhor vai pegar você, você que é simples assim, vivendo uma história simples. Olha para o teu irmão e diga: você que come arroz e feijão, é você que tem esse nome simples, que não nasceu na família de um rei, que não mora numa casona de luxo, mas é você que Deus vai pegar nesses dias e vai levantar, para que as pessoas possam ver que o que Deus vai fazer na sua vida só poderia acontecer se Ele fizesse acontecer. E você vai viver algo extraordinário nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Não, essas palmas são para Jesus, irmão, não é para mim não. Aplauda Jesus. Querido, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê a essência. Então, conselho do Espírito Santo para você nessa noite, algo que o Senhor me deu para pregar aqui, é: não desista pela voz da tua alma, não desista pela rejeição das pessoas, não desista da promessa de Deus por causa da pressão do inimigo. 3 coisas que Deus me mandou falar para você. Não desista pela voz da sua alma. Dentro de você tem uma alma que fala. Enquanto eu estou pregando, ela está falando aí com você. Essa é a tua alma. A sua alma fala. Ela fala com você mesmo. São os teus pensamentos. A sua alma, ela não pode ter dúvida do que Deus tem para você. Ela não pode falar mais alto do que a voz de Deus. Ela não pode colocar medo. Frio na barriga, quando Deus fala, a gente tem, mas medo a gente enfrenta. A segunda coisa é que você não pode parar essa caminhada. Você não pode parar de jeito nenhum. E você não pode desistir só porque as pessoas rejeitaram você, só porque houve um descrédito na sua vida. E Deus me falou de 2 coisas que pessoas podem ter provocado em você: um sentimento de descrédito e um sentimento de abandono. E se eu estou dizendo isso, é porque o Espírito Santo de Deus já sondou teu coração.
sentimentos provocados por pessoas de descrédito e de abandono. E a terceira coisa que o Senhor me disse: fale para eles não desistir pela pressão do inimigo. O inimigo pressiona, pressiona. Mas quanto mais ele pressiona você, mais você avança. Porque o inimigo sabe que se ele paralisar você, ele está paralisando uma obra grande que Deus está executando na terra. E ele não vai conseguir parar você. Em nome de Jesus, irmãos, você não vai desistir pela voz da tua alma, você não vai desistir pela rejeição de pessoas, e o inimigo não vai paralisar você pela pressão que ele tem feito nessa situação que ele tem criado. Eu estou falando em nome de Jesus, que essa ação do inimigo, ela é desfeita agora. Levanta a tua mão e receba essa palavra. Eu desfaço no mundo espiritual os planos arquitetados nas trevas, contra a sua vida, sua casa, sua família, promessas, propósitos e projetos de Deus, que o inimigo pensou que ia entulhar, que o inimigo pensou que ia paralisar, não vai conseguir. É desfeita agora em nome de Jesus. E eu estou liberando a tua vida agora, para prosseguir, em nome de Jesus. Não desista pela voz da alma, não desista pela rejeição das pessoas, e não desista pela pressão que o inimigo tem feito. Jesus, ele disse: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resista. Daqui a pouquinho você vem embora pelo caminho que ele veio. Por 7 caminhos vai retroceder, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que a nossa história, ela se identifica com a história de Jesus. Tudo que você está vivendo, Jesus já viveu. Pode contar para o teu irmão, tudo que você está vivendo hoje, Jesus também viveu. Diga: mas assim como Jesus viveu o plano de Deus e venceu, você vai vencer também. Eu estou falando com vencedores aqui? Eu estou falando com mais do que vencedores aqui? Pastor, eu estou com uma luta, olha, é a maior da minha vida. Então, não escuta a voz da alma, porque ela vai trazer para você medo. Não escuta a voz da alma, porque ela vai trazer dúvidas com relação à palavra que você recebeu. Não, mas eu quis compartilhar com alguém e essa pessoa não acreditou, e quando eu mais precisava dela, ela desacreditou e me abandonou. Pois é, o que você faz? Pega a palavra que Deus te deu e avança pela palavra que Deus te deu. E se o inimigo quis me pressionar, eu me posiciono, eu uso a autoridade que eu tenho no nome de Jesus, eu embato contra ele, até que pelo caminho que ele veio, por 7 caminhos, ele retroceda. Mas assim como Jesus viveu o plano de Deus e venceu, você vai vencer também, em nome de Jesus, irmão. Em nome do Senhor Jesus, eu estou falando que você vai vencer nessa terra. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Assim como Jesus viveu o plano perfeito de Deus, há um plano perfeito para a sua vida também. E se você não desistir, você vai vencer também, irmãos. Olha aqui, Jesus nasceu em Belém. Por causa da perseguição, teve que ir para Galiléia, e foi para região de Genezaré, mais especificamente numa aldeiazinha simples, chamada Nazaré. Só que Deus tinha algo grande para fazer. Um Deus que é capaz de pegar pessoas vivendo algo comum para fazer ela viver algo extraordinário, irmão. Pastor, eu não tenho aquele sobrenome mais conhecido da cidade. Eu sou Santos, eu sou Silva e eu sou Camargo. Que eu até tenho, sei lá, né? O Zezé. O Zezé está cantando meio ruimzinho esses dias aí. Não, pelo menos o Zezé ficou rico.
Ainda não chegou a minha vez. Quanto tempo eu esperei, um dia vai chegar a minha vez. Mas é pessoa assim, irmão, onde a sociedade não dá nada, a pessoa diz, aquele homem não presta para nada, não serve para nada, aquela mulher lá é desacreditada, ninguém acredita nela, ela tem um passado ruim, ela é mal falada. E aí Deus diz assim: eu quero pegar esse tipo de gente rejeitada, para levantar num propósito extraordinário. Eu quero pegar uma gente assim, que acredita que Deus é capaz de pegar uma pessoa improvável, só para mostrar que Ele é Deus. Deus vai pegar pessoas improváveis só para mostrar que Ele é Deus. E eu creio que é você. Diga para o irmão pertinho de você: Deus vai pegar pessoas improváveis, como eu e você, para fazer algo extraordinário acontecer, só para provar que Ele é Deus. Aleluia. Estou eu na minha labuta lá, preparando o prédio para nós inaugurarmos. E eu estou ali de boné, eu estou ali de camisa cheia de tinta, sapato cheio de tinta, e pintando. E passa uma pessoa e diz: aqui vai ser bar? Eu falei assim: bom, vem e vê. Vem e vê. E eu continuei pintando. E passa outra pessoa: aqui vai ser chai? Vem e vê. Eu fiquei sabendo que aqui vai ser igreja. É. Qual igreja? Misfit. Hã? Eu falei: Misfit. Quê? Mas de onde é isso? De Limeira mesmo. Só que ontem a gente viveu algo extraordinário que só Deus era capaz de viver, irmãos. Ontem nós vimos a glória de Deus lá. Aquele lugar ficou tão cheio que tinha gente sentada na calçada. Porque Deus é capaz de pegar uma pessoa simples, comum, uma pessoa vivendo algo do dia a dia, uma pessoa improvável, para fazer algo extraordinário. E nós, Misfi, nós viveremos algo extraordinário, para Deus provar que Ele que fez, porque Ele é Deus. E a glória vai ser dele. Sabe o que a gente é? Nós somos barro, irmão. Mas o que a gente carrega, isso o mundo não tem. Nós somos barro, mas o que a gente carrega é valioso. É a presença de Deus, é a glória de Deus. E você não vai desistir. Você não vai. Estou proibindo você de desistir. Pastor, eu estou me sentindo assim. Eu entrei nesse culto assim. Então, tira o pó do pé e segue a caminhada. Fala para o teu irmão do lado aí de novo, tira o pé, não, tira o pé não, tira o pó do teu pé e segue a tua caminhada em nome de Jesus. Não, faltou fazer o teatro. Não, se não fizer o teatro eu não gosto. Vamos lá, olha para o irmão pertinho de você, faz profético, vai, tira o pó do teu pé e segue essa caminhada em nome de Jesus. Vai viver o propósito de Deus, vai viver a promessa de Deus, vai viver a história que Deus tem para você, irmão. Eu tenho que declarar para você o que Deus me mandou te dizer. Na sua incapacidade vai se manifestar o poder de Deus. Na sua incapacidade vai se manifestar o poder de Deus. Jesus Cristo perdeu? O que foi planejado ele viveu. E ele não venceu? Ele não tinha que passar pela cruz? Passou, venceu. Ele venceu a morte? Então, irmão,
porque Ele vive, eu tenho um amanhã, e eu posso crer nesse amanhã. Ele já viveu a minha história. Lembra que eu disse para você lá no começo da minha mensagem de hoje? A nossa vida se identifica com a de Cristo. Jesus só veio nessa terra para viver a sua história, para cumpri-la, para dar um sentido nela, para perdoar os seus pecados, para dar a vida dele para você viver, para dizer: como eu venci, você vai vencer também. Como eu venci, você vai vencer também. Assim diz o Senhor: como eu venci, você vai vencer também. Então, irmãos, segue o teu caminho. Não olha para a esquerda, não olha para a direita. Do teu lado tem crente e tem descrente. Tem pessoas que acreditam e tem os céticos. Tem hora que você tem que tampar o ouvido e dizer assim: não sabe o que está falando. Segue. No lugar onde eu não sou aprovado, eu sou rejeitado, tira o pé, tira o pó do pé, segue a caminhada. Você só não pode desistir, porque Deus tem algo glorioso nesses dias para fazer na vida de alguém que crê. Deus é capaz de pegar uma pessoa simples, fazer algo extraordinário só para provar. Foi Deus quem fez. Pastor, você acredita que Deus é capaz de pegar uma pessoa assim, mas mudar radicalmente a vida dela, ao ponto dela sair de uma situação assim de miséria, e Deus dá um negócio na mão dela? Eu creio. E você acha que uma pessoa assim como eu, Deus pode usar para fazer algo extraordinário na vida de alguém quando eu orar? Tudo é possível que crê. Pastor, eu estou quase acreditando nisso. É tudo que o Espírito Santo está esperando hoje. É tudo que o Espírito Santo está esperando hoje. Que você acredite que Deus usa pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Deus usa pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. E eu creio que é você. Você crê assim? Quero terminar aqui, irmãos. Tem que resolver isso no mundo espiritual. Como, pastor? Você não pode ficar preso nessa rejeição. Você tem que liberar perdão. Não fique preso na rejeição. Libere perdão. Não fique preso na rejeição. Libere perdão. Não, eu sei, pastor, essa dúvida é interna. Então, hoje você tira essa dúvida. Eu sei que Deus está falando, e eu sei o que Deus tem para mim, e eu acredito que vai dar certo. A outra coisa, eu sei o que fizeram contra a minha vida. Foram pessoas que desacreditaram, que me abandonaram quando eu mais precisei. Então, perdoa. Mas é difícil, não é não. Se Jesus perdoou você, dá para perdoar o outro também. Quantos foram perdoados por Jesus? Quantos foram perdoados por Jesus? A nossa vida se identifica com a dele. Se Jesus foi capaz de perdoar você, você é capaz de perdoar a vida de alguém também. Então perdoa. E se o inimigo estiver te atacando, você se posiciona. E você entendeu? É uma luta espiritual. E eu não vou usar arma natural. Eu vou me impor. Vou me posicionar em nome de Jesus. E eu vou repreender essa situação. A única coisa que eu não vou fazer é desistir nesse momento. Se precisar, eu tiro o pó do pé e eu sigo a caminhada que Deus tem para mim. Fica de pé.